Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, queria que você abrisse a tua Bíblia, aproveitando que está em pé. Livro de Samuel, 1 Samuel. Comecinho de Samuel, beleza? 1 Samuel, capítulo de número 2. Melhor, capítulo 3, irmãos. 1 Samuel, capítulo 3. Né? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, diga me ajude. Não achamos, né? 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei, eu. Torna-te e deita-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, a qual se levantou e foi ali novamente e disse: Eis-me aqui, Senhor, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho. Tornas a deitar-te. Porém Samuel ainda ouviu pela terceira vez e não conhecia o Senhor, e não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a ele e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amém. E aí, irmãos, a gente mesmo que ele estava sentado, né? Com gratidão a Deus que ele estava aqui hoje, né? Graças a Deus esse valor, né? E muita gratidão também a Deus pelo nosso pastor, nosso dirigente da congregação, o João, né? O qual está aqui na frente desse trabalho. E para esta noite, irmãos, eu estava meditando a palavra de Deus, ainda há vários dias, sobre a pessoa de Samuel e o tempo em que Samuel viveu. Samuel viveu um tempo onde a palavra de Deus, ou a voz de Deus, era muito rara. Pois assim, na época em que Samuel viveu, quando Deus queria falar com uma pessoa, Deus descia até uma pessoa através do Espírito Santo, falava com ela e depois retornava. E na época de Samuel ainda havia apenas algumas classes de pessoas, não que Deus fizesse acepção de pessoas, mas que existiam algumas classes de pessoas a qual unicamente Deus enviava o seu Espírito para falar com as pessoas. Essa classe de pessoas eram só três: era só sobre sacerdotes, reis e profetas. Deus só falava através de três pessoas. O Espírito Santo só descia nessas três pessoas. Até então, aquela época de Samuel era assim. E era muito raro, às vezes, a qual Deus se manifestava e falava com as pessoas. Não é que nem hoje, a qual ainda hoje nós vemos assim uma imparcialidade. Nós vemos que alguns até dizem assim: eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo quando Deus não falou. Né? Hoje nós vemos essa imparcialidade. Mas às vezes até olhamos para as pessoas quando falam assim, que ouviram Deus falar com ela. Nós vamos assim: mas será mesmo que Deus falou com ela? Tanto ela desse jeito.
né? Então, assim, às vezes causa até uma dúvida em nós mesmos, né? Mas na época de Samuel era assim: quando Deus resolvia falar, e que falava através de uma pessoa para a nação de Israel, para uma outra pessoa, principalmente quando vinha sentença da parte de Deus, as pessoas até temiam, né? As pessoas até ficavam meio trêmulas por causa que Deus estava falando. Não é à toa que algumas pessoas levavam as suas ofertas até o sacerdote para ele apresentar no templo e ainda interceder a Deus, e esperavam ainda eles a resposta de Deus através do ofício do sacerdote que entrava lá, intercedia pelo povo diante de Deus, e quando ele vinha com a resposta, a pessoa saía dali aliviada. Deus falou comigo, me perdoa, né? Mas era muito raro na época de Samuel ouvir-se a voz de Deus, e quando Deus vinha falar, Deus falava com objetividade. Mas para nós entendermos sobre a história de Samuel e chegarmos até aqui aonde Deus falou com Samuel, nós vamos olhar e tentar assim que Samuel, antes dele existir, Deus estava trabalhando sobre a vida da família dele. Deus estava agindo até mesmo sobre as pessoas que iam estar à sua volta. E por que não falar ainda sobre a vida de um certo homem que estava como sacerdote ali, que era chamado de o sacerdote Eli da época. Eli era o que pegava toda a oferta do povo que era trazida, ia até o templo sagrado e intercedia a Deus. Pois esse ofício era do sacerdote, pegar todas as orações, as súplicas das pessoas, ou sacrifício até mesmo, levar até o templo, apresentar o sacrifício e ainda interceder diante de Deus. Esse era o ofício do sacerdote, diferente do ofício do profeta, que quando o profeta se disponibilizava a estar na presença de Deus, Deus vinha sobre ele, falava com ele, e aí dizia assim: ó, vai e fala meu povo. A palavra do profeta, ela vinha de Deus, e o profeta entregava ao povo. Era o oposto do sacerdote. O sacerdote ouvia o povo e intercedia a Deus, e o profeta era o oposto, ouvia a Deus e falava ao povo. E na época do sacerdote ali, Deus já estava trabalhando assim de uma maneira, por causa que não estava muito se agradando do sacerdote ali. Mas trabalhando, ele estava trabalhando em oculto, ele não contava nada para ninguém, ele não se manifestava. Apenas Deus estava trabalhando. Assim quando acontece com algumas vidas nossas, dentro da nossa família, que Deus está trabalhando, está fazendo as coisas no quietinho, no silêncio, e aí você não está ouvindo Deus, você não está vendo, aleluia, o agir de Deus, mas Deus está trabalhando. No silêncio Ele está fazendo as coisas se moverem, no silêncio Ele está colocando as coisas em ordem, no silêncio Ele está tirando pessoas em sua volta, no silêncio Ele está tratando com outras pessoas enquanto você está dormindo, no silêncio Ele está trabalhando por você quando você não está vendo. Aleluia. Porque Ele não está precisando se manifestar para dizer para você: ó, eu estou trabalhando por ti. Não precisa Deus chegar assim para você e dizer assim: ó, eu estou trabalhando por ti, ou tão somente chegar assim e dizer para você: eu estou começando a trabalhar para você poder se alegrar. Não precisa nada disso. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele opera no silêncio, e depois, quando você começa a receber sua vitória, Deus vem e fala contigo: a partir de hoje a sua vida está se alegrando, porque eu é que trabalhei, eu é que te livrei, eu é que fiz, eu é que fiz tudo isso para que você pudesse ter essa alegria hoje. Então, na época de Samuel, antes dele nascer, Deus já estava trabalhando. E existia um certo homem chamado Eucana, casado com uma mulher, Ana, a qual não tinha filhos. E conhecendo bem a história, como alguns conhecem, nós vamos ver assim que esse Eucana tinha uma outra mulher também chamada de Penina. E com Penina, Samuel tinha filhos. E com Ana, Eucana não tinha filhos. Sendo assim, então, agora os filhos acabaram crescendo, ganharam suas idades, mas Ana estava um pouco entristecida porque não tinha filhos.
Ana estava tão triste a ponto de que ela começou a se aborrecer por causa das provocações de uma mulher chamada Penina. Porque dizia ela assim: eu tenho filhos. A bem na verdade não precisava nem ela chegar a falar e provocar Ana. Apenas Ana olhava para ela e começava a se sentir entristecida, porque via que a sua adversária, a Penina, tinha filhos e ela não tinha. Então, de certa forma, ela se considerava até mesmo rejeitada, principalmente pelo próprio Deus, porque ela não conseguia gerar dentro dela. E quão ruim é uma pessoa, ou uma mulher, melhor dizendo, não gerar dentro de si um filho. Até porque nós vamos ver assim que algumas mulheres até hoje elas estão solteiras de 30, de 40 anos, de 50 anos. E por que não dizer que eu já conheci mulheres de 60 anos que ainda nem casaram ou mesmo foram casadas e não tiveram filho sequer, para alegrar a sua vida ou para alegrar a sua casa. Porque o filho dentro da casa é a nossa alegria. As mulheres que sabem, né? Só que aí nós vamos olhar assim e ver que os filhos são uma alegria dentro de casa. Só que a paz não pode reinar ali, tanto assim. Porque quando os filhos saem, fica aquela paz. Então os filhos estão em casa, é uma alegria, é uma festa só, né? Mas quando os filhos estão, é a nossa alegria, porque nós vemos assim que a palavra de Deus assim, que nossos filhos são a herança do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Só que Ana não tinha filhos. E então Ana se dispôs a ir orar no templo. E ela orando no templo, ela começou a orar a Deus e fez um voto na presença de Deus. E por que não dizer que ela fez um propósito na presença do Senhor? Ela orou e esse propósito, a qual é conhecido de muitos, ela orou e o propósito dela foi assim: se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para a tua obra. Eu entrego ele para servir o templo. Eu entrego ele para ser usado nas tuas mãos. Esse foi o propósito que ela fez perante Deus. E por que não dizer então que sobre a nossa vida, nós não fomos nascidos em um propósito? O por que não dizer que a minha vida ou a tua vida foi nascida de um propósito lá atrás? Por que não dizer que o seu pai e a sua mãe muitas vezes assim, ó, eu quero que Deus me dê esse filho para que ele seja uma bênção daqui para quando ele nascer? Por que não dizer que muitas vidas nasceram de um propósito? Ou melhor ainda, dizer assim que o nascimento seu foi nascido de um propósito. Você nasceu para um propósito. E Samuel foi nascido de um propósito, de um voto perante Deus. E quando ela fez esse voto, Deus aceitou. Deus acabou entregando a ela, e como é costume das mulheres, ela foi para sua casa e com o passar dos dias ela engravidou. Ficou grávida. E quando o menino nasceu, ela deu o nome de Samuel. Filho de Ana, Samuel. E Samuel passa os seus dias até o tempo em que ele é entregue no templo. E aí Ana leva para ele até o templo, porque ela cumpriu. Ela quis cumprir os seus dias e disse: ó, o tempo certo eu vou levar até o templo. E quando deu o tempo, ela foi e entregou Samuel até o templo. E quando entregou Samuel no templo, Samuel estava ali pronto para trabalhar para Deus. Para passar pelo aprendizado do sacerdote ali, para ver como que era o procedimento. Assim como quando a gente vai na aula, a gente vai na escola, ou quando alguém vai no internato, no orfanato, no governo, alguma coisa parecida assim, para aprendizado. Quando alguém vai para uma faculdade longe, fora, e fica estudando para ser gabaritado, para aprender. E Samuel foi assim para o templo e foi para aprender a fazer as coisas na presença do Senhor. E quando Samuel chega até no templo, ele começa a olhar isso, olhar aquilo, até por curiosidade de criança. Quem é que tem criança ali a partir dos 4 anos, vamos dizer assim, de 3 anos para baixo que não é tanto, mas a partir dos 4 anos eu já sei por causa do proável, né? 5 anos ele não pode ver nada, ele quer saber, ele pergunta, faz isso, quer para que isso, para que aquilo. Né? Acredito que até o filho do pastor faz isso, ou a sua filha fez isso, né? Começa a criar a sua idade. Depois dos 4 anos para cima, eles querem saber de tudo. Eles querem perguntar, eles são curiosos, querem saber. E por que não dizer que Samuel era assim?
Samuel perguntava de tudo quando chegou no templo. Para que isso? Para que o candelabro? Para que azeite? Para que tem que estar aceso direto o candelabro? Para que isso? Para que a mesa dos pães? E ele perguntava tudo, né? Então, conforme a rotina de Eli, ele ia acompanhando e ele ia fazendo as suas perguntas para aprender. Só que ele não perguntou o que eu estou fazendo aqui dentro do templo. Ele simplesmente perguntou outras coisas e ficou por isso mesmo. Com o passar dos dias que ele estava no templo, aconteceu que numa dessas noites, quando estava começando a escurecer, basicamente essas horas, aí o sacerdote já estava indo se deitar, já estava pronto para pegar no sono, e Samuel, como a gente no texto, também foi se deitar. Deitando-se ele, ao começar a pesar os seus olhos, começou Samuel a ouvir uma voz. E essa voz, quando veio, acordou Samuel, porque chamou pelo nome dele. É interessante quando nós vamos ver pela palavra de Deus, que Deus, quando vai falar com alguém, Deus não fala por seu apelido, como alguns conhecem você. Não fala, quem sabe, pelo seu trejeito, ou quem sabe alguns pela sua cor, ou quem sabe alguns pelo lugar onde você nasceu. Porque às vezes você pode estar no meio de tantas pessoas brusquenses, e aí vem uma pessoa lá da Bahia, chega e trabalha só com brusquenses e fala lá baiano. Quando vão te chamar, chama de baiano. E aí Jesus chega e chama pelo teu nome, não chama pelo lugar da onde você veio. Glória a Deus. Até porque nós vamos olhar, interessante, quando eu vejo isso, eu vejo que Jesus, quando chegou, o próprio Jesus sendo Deus, quando foi até ao cemitério para ressuscitar a Lázaro, foram lá, e quando foi lá para orar para Lázaro, Jesus não chamou agora pelo o estado que ele estava, não chamou ele nem tão somente assim pelo defunto, mas chamou ele pelo nome. O braço de Jesus lá, quando Deus conhecia quem estava lá dentro. E conhecendo quem estava lá dentro, ele não disse assim, vocês estão dizendo que ele está morto, não quer dizer que é um cadáver, é um morto, é um defunto, é alguém que está lá, que já está sem vida. Eu não vou chamar disso, eu vou chamar ele pelo nome, porque a primeira coisa que eu conheço dele é o seu nome. Até porque quando se vai nascer, a certidão de nascimento, ela é de graça. Aí você desce lá na salinha, agora eu também fiz isso, faz lá e registra seu nome, você sai com a certidão de nascimento do seu filho. E você, com o passar do tempo, você conhece ele só pelo seu nome. E você chama ele pelo nome dele. Nós somos conhecidos pelo nosso nome. Agora aqui Samuel, quando Deus veio falar com ele, falou pela primeira vez, Deus chamou a Samuel. E quando Samuel ouviu aquela voz, tratou que era o sacerdote que estava chamando. Não conhecia que era a voz de Deus. E aqui eu começo a observar que Deus chamava por Samuel, e Samuel achava que era o sacerdote que estava chamando, e sendo assim, ele vai até o sacerdote e diz: me chamar, Senhor. E o sacerdote diz: não te chamei. Mas acontece a segunda vez, Deus chama de novo Samuel, e ele vai até o sacerdote ali, e ele diz assim: eu não te chamei, e volta a se detalhar. Na terceira vez, quando ele faz isso, que escuta a voz de Deus, chamado pela terceira vez, ele vai até o sacerdote ali, aí ele entende assim: não sou eu que estou te chamando. Se você está ouvindo, e já é a terceira vez que você está ouvindo essa voz, chamar pelo seu nome, eu sei quem é que está te chamando. Deita-te lá, e quando essa voz vier sobre ti, você vai tão somente falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele sabia quem estava falando naquela hora, ele não ouvia a voz de Deus, mas ele sabia quem é que estava falando. Aleluia! Algumas pessoas Glória a Deus. que ouvem Deus falando e não sabem quem fala, mas ao contrário dessas pessoas, Glória a Deus. que não ouvem a voz de Deus, mas sabem quem é que está falando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um sacerdote ali podia estar velho, podia estar começando a sair da sua rotina, começando a passar os seus dias, já não estava mais em vigor, mas ele sabia: se Deus está falando, se alguém está falando, esse alguém não sou eu. Se alguém está falando, chamando ele pelo nome aqui dentro do templo, esse alguém não sou eu. Então há de ser que alguém melhor do que eu, mais alto do que eu, que tem mais autoridade que eu, está falando com esse menino. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós vamos olhar e dizer assim: mas por que Deus está falando com o menino e não está falando com Samuel, que é o sacerdote?
E aí eu também pergunto, irmãos, porque às vezes nós olhamos assim, mas Deus está falando com o menino e não está falando com o sacerdote, que tem experiência na presença de Deus, que tem, como eu posso dizer assim, que tem uma habilidade na presença de Deus, até para chamar a atenção de Deus. Alguém que tem habilidade para levantar o holocausto, alguém que tem habilidade para chamar a atenção de Deus. Agora Deus não está falando com quem tem habilidade, com quem tem agora a aptidão, com quem agora tem agora o seu trejeito para chamar a atenção de Deus. Deus agora está falando com o menino. Não pegou aí, irmãos? Deixa eu falar para você. Quando Deus quis escolher o rei, Ele não foi diretamente lá dentro do palácio. Ele foi lá no palácio e disse: aqui está o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Um menino chamado Davi, aleluia. Aleluia. É verdade, pode ser menino, é verdade, mas tem um coração puro na presença de Deus. É esse que Deus quer falar. Porque quem tem muitas vezes aptidão, quem tem talento, muitas vezes não quer se disponibilizar na presença de Deus. E agora eu melhoro um pouquinho mais para você, meus irmãos, né? Que eu gostei disso, né? A Bíblia Sagrada diz assim, que certa vez Jesus foi ensinar a multidão e começou a tardar demais, estava começando a escurecer, todo mundo cansado, disse assim: ó, vamos despedir o povo para que vai e compra comida, compra algum lugar e vão para casa descansar. Aí disse assim: ó, não, põe o povo sentado tudo e vamos nós dar de comer eles. E aí os discípulos falaram assim: ó, mas o que é 300 denários para nós comprar pão e dar para toda essa gente? E Jesus disse assim: ó, não precisa se preocupar com isso. Procura alguma coisa para que nós possamos fazer alguma coisa por eles também. E eles vão, irmãos, no meio da multidão. Procuram todo o meio dos homens. A Bíblia Sagrada assim que eram pelo menos 3 mil homens, fora mulheres e crianças. Procuraram no meio de 3 mil homens, fora eles ainda. Não encontraram nada. E foram no meio das mulheres, porque as mulheres e as crianças ficaram separadas. Quando foram no meio das mulheres, encontraram uma criança. Tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Essa criança era um menino. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pegaram a criança, trouxeram até Jesus. Olha, aqui tem uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Não tem problema, isso serve. Mas da mão de quem que veio para ajudar Jesus? Da mão de quem que veio o milagre? Quem foi escolhido para trazer a grande multiplicação naquela hora? Foi o menino. Foi um menino, apenas um menino. Não tinha muita coisa, tinha só apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele era um menino. Mas não tem problema, na mão de Jesus, o menino vai trazer aquilo que é suficiente para ele olhar para cima, agradecer a Deus. Vamos alimentar toda essa multidão. E a Bíblia faz questão de mostrar que nessa multiplicação existia um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aí nós vamos olhar assim e ver que às vezes pode ser menino, mas aquilo que o menino tem muita gente grande que não tem. Aquilo que está na mão dos meninos, aquilo que pode estar até na mochila guardado, vai servir para Jesus na mala, ou quem sabe até dentro do carro, ou quem sabe dentro da sua vida. Dos grandes não vai ter. Jesus está olhando para a terra e muitas vezes está olhando para os meninos, para aqueles que são criança mesmo. Até não é à toa que ele diz assim: deixai vir minhas criancinhas, porque delas são reino de Deus. E aqui ele diz assim: se nós não nos tornarmos como uma criança ou como um menino, nós não herdaremos o reino dos céus, não podemos ver o reino de Deus. Aleluia! E o menino, então, quando ouviu a voz de Deus, ele entendeu e foi diretamente ao ponto central da nossa mensagem para nós fechar. Quando Deus falou com ele pela última vez, ele olhou para cima: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Se disponibilizou na presença de Deus. Glória a Deus. Porque enquanto muita gente às vezes só ouve a voz de Deus e não faz nada, ou às vezes alguns até fogem da presença de Deus, como um certo homem chamado Jonas, quando ouviu a voz de Deus e recebeu a mensagem, ele ouviu e se levantou, mas foi para fugir da presença de Deus. Diferente de Samuel, quando ouviu a voz de Deus, se acreditou que ele se dobrou os seus joelhos e fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, meus irmãos.
Glória a Deus.